Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E hoje nós estamos abordando especificamente sobre mediunidade. Neste canal nós temos duas playlists. Uma é intitulada Pingos de Reflexão, onde nós abordamos questões do cotidiano, questões de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de transformação interior. E a outra, que é intitulada Sem Medo de Ser Médium, que é a que a gente está entrando hoje. Então, se você entrar no canal Mediunidade Online, você pode ir às playlists e escolher a sequência que você quer assistir, ok? Fique à vontade, então. É um prazer ter você em nosso canal, porque o nosso objetivo é conversar a respeito de assuntos que já fazem parte do nosso cotidiano. Porque hoje, quem é que não conhece sobre mediunidade? Até aqueles que não acreditam conhecem. Não é? Hoje em dia, quem é que não conhece sobre reencarnação? É muito comum dizer, na próxima, eu quero vir assim, eu não quero tal coisa. Então, é muito comum. Talvez hoje, a maior parte da população brasileira, ela seja espiritualista, reencarnacionista. E isso é muito bom, não é ruim, independente da religião que a pessoa professa. E mesmo que a sua religião ela não adote tal conhecimento, porque são leis da natureza que não são difíceis de serem verificadas, inclusive do ponto de vista pessoal. Bom, mas hoje eu queria entrar num assunto dos livros sobre mediunidade, que seria bom inicialmente serem lidos, que foi uma pergunta que me foi enviada, né? Que livros, para quem não conhece, seria bom ler? Então, quando eu iniciei pelo campo mediúnico, né? Tinha lá 15 anos de idade, hoje eu nem aconselho tanto, né, jovens participarem. Não é que não possa, pode. Né? Se você for ver, uma boa parte dos médiums começou a aflorar a mediunidade criança. A minha esposa, né, via espíritos quando pequena, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e o pessoal da família, né, achava que ela estava inventando. Os adultos normalmente não acreditam, né? Mas boa parte das vezes é isso mesmo, deve ser investigado, né, para não confundir com outras condições diferentes da mediunidade. Bom, mas por que normalmente eu penso que seria melhor que jovens, de uma forma geral, iniciassem pelo estudo, por uma preparação emocional? Porque o jovem ele se influencia muito facilmente, emocionalmente ele ainda está instável, embora tenha jovens mais estáveis do que muito adulto por aí. Tudo isso é relativo, né? Mas estou falando de uma forma geral, embora eu tenha começado muito jovem. Mas entrei num grupo que era muito bem orientado. Eu contei em um outro vídeo que eu comecei a culpar para mim mesmo, né? Só eu sabia disso, um espírito familiar pelos pensamentos tumultuados que eu tinha. Né? A cabeça era muito tumultuada, muito perturbada. E aí eu comecei a culpar um espírito familiar, meu avô materno. E aí um dia, eu já estava participando dessa equipe mediúnica, que era na casa de uma senhora, há pelo menos uns 3 meses.
quando uma médium mediunizada, sob a influência de um espírito, virou-se para mim. Eu estava atrás dela e um pouco ao lado. Ela virou-se e aí o espírito, por intermédio dela, disse exatamente assim: Gerardo, não culpe seu avô pelo que se passa na sua mente. Não tem nada a ver com ele. Isso é você que é mal educado na sua mente. Eduque sua mente e tudo isso vai cessar, né? Faça os exercícios que são indicados aqui. Eu nem fazia, né, direito. Fazia uma noite, outra não. Os exercícios de concentração, que eu disse que a dona da casa, a orientadora, a coordenadora da reunião, ao final de cada reunião, ela mostrava um desenho que ela havia feito, ela desenhava muito bem, e dizia durante a semana, à noite, antes de dormir, se concentrem por 5 minutos criando a imagem mental desse desenho. E eu não fazia isso com frequência. A partir daí comecei a fazer bem mais, né? De vez em quando falhava, mas comecei a fazer bem mais para educar a minha mente. E aí cessou aquele incômodo. Será que eles sabem o que eu estou pensando? Sabem, sabiam, né? Mas a forma como ela falou me tranquilizou bastante, porque eu percebi acolhimento, aceitação, gentileza, não crítica. E aí eu fui me trabalhando, né, para melhorar meu padrão mental. Tanto que desde aquele tempo, né, obviamente, melhorei bastante. Antes eu era um perturbado inconsciente, hoje eu sou um perturbado consciente, mais lúcido, né? Então, certamente, bem melhor para mim, obviamente, né? Mas, que livros? Então, eu sugeriria começar, né, por um livro pequeno, né? Pequeno, com menor número de páginas, como, por exemplo, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. É um livro muito bom, muito simples, bem acessível, que facilita bastante o início desse aprendizado. Depois desse livro, um livro que seria oportuno, porque ele, digamos assim, ele enfecha um bom conhecimento sobre a mediunidade, é o livro de Allan Kardec, o livro dos médiuns. Esse é excelente, né? Ali você vai ver os diferentes tipos de mediunidade, diferentes tipos de espíritos. Ou seja, é um estudo que você vai completando. Depois desse, se você ainda não leu, ler A Escala Espírita, de Allan Kardec, né? A segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec fala sobre a interação com o mundo espiritual. É muito importante também. Depois desses livros, né, seria interessante ir para os livros do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras e Diversidade de Carismas. Hermínio foi um mestre por excelência. Os livros dele são didáticos e profundos. E aí você pode ir ampliando, ir para Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Você pode ir para o livro Devassando o Invisível, da Ivone Pereira. E tem muitos outros. A partir daí, você vai ampliando o seu conhecimento. É óbvio que tem livros desses que é importante que você leia mais de uma vez. Por exemplo, o livro dos médiuns, nós já o estudamos inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O livro Nos Domínios da Mediunidade, várias vezes.
os livros do Hermínio Miranda, bem umas 4 ou 5 vezes nós já estudamos. Isso significa que a gente conhece bem sobre mediunidade? De jeito nenhum. É um aprendizado que a gente ainda está fazendo. E esse é um campo ainda a ser pesquisado muito mais, para que a gente entenda melhor, né? A gente entenda os mecanismos de comunicação, os mecanismos de sintonia e afinidade, a questão do animismo, que é muito importante no trabalho mediúnico, para que os médiuns e todos os demais se trabalhem no seu campo emocional, psíquico, para criar maior abertura, né, para o acoplamento mais limpo dos espíritos que vêm transmitir os seus depoimentos, as suas orientações. Então é um campo vasto de pesquisa, de aprendizado, de estudo e de prática. A reunião mediúnica é o laboratório, né? Ela serve ao mesmo tempo de laboratório, onde você está pesquisando o mundo espiritual, você está vendo na prática aquilo que acontece, né, depois do desencarne. Você está vendo na prática também a observância ou a não observância, digamos, do aprendizado espiritual no dia a dia da vida, o que é que isso acarreta em termos de maior ou menor consciência, maior ou menor saúde espiritual, psíquica, depois da morte. Então é um campo imenso a se trabalhar, a se conhecer, a ser investigado, a estudar. E é um campo que abre uma perspectiva enorme para que a gente desenvolva uma vida mais suave, mais plena e mais amorosa. Vou voltar ainda mais a esse tema, ok? E deixe nos comentários aquilo que você quer que seja aprofundado mais. Um grande abraço a todos e até o próximo.